Trazer uma palavra específica para todas as famílias. E o Senhor tem nos abençoado nessa visão. E a primeira pergunta que eu faço para você é se você está sensível e pronto para receber a palavra de Deus nessa noite. Amém? Glória a Deus. O tema que nós vamos ministrar hoje é um tema maravilhoso, libertador. Quantos querem ouvir a verdade? Quantos creem que a palavra liberta? Quantos estão disponíveis a receber a palavra que liberta? O tema dessa noite é submissão e autoridade. Aleluia. Irmãos, que tema maravilhoso, viu? Eu costumo dizer que esse assunto é um assunto que, além de libertar a vida das pessoas, nos ajuda também a viver melhor nesse mundo. Amém? É possível você viver o melhor de Deus se envolvendo, estando atento a esse princípio fundamental para aqueles que nasceram de novo. E hoje pela manhã eu até disse que eu creio que o crente deveria ouvir esse assunto num ambiente como esse, pelo menos, no mínimo, 2 vezes por ano. Eu creio que cada semestre, ouvindo essa palavra, a sua vida vai avançar muito mais. Amém? Graças a Deus. Eu sei, irmãos, principalmente para a parte feminina, quando houve um assunto como esse, principalmente no ambiente família, onde a Bíblia traz uma instrução quanto à mulher, a mulher casada, em sujeitar ao seu marido, em submeter à autoridade do marido. E eu sei que a situação da humanidade distorceu muita coisa. E uma das coisas que a gente até vê com muita clareza é essa área de submissão, autoridade, de obediência. E eu louvo a Deus que essa palavra nos ajuda a alinhar as coisas. E eu gostaria que você colocasse, eu sei que não só as mulheres, mas os homens também, colocassem as suas pedras aí no chão, e vamos ficar com o que a palavra diz. Amém? Eu sei que há algumas, vamos dizer assim, aberrações no ensino que traz uma certa confusão e até bloqueio de muita gente. Mas como você também, vamos decidir ficar com a palavra. E essa palavra, como semente que vai nos ajudar a vencermos, a avançarmos e cumprir o propósito de Deus. E eu quero trazer, irmãos, eu sei que esse assunto é um assunto muito grande, inclusive um dos módulos que é ministrado no Rema, submissão à autoridade, como outras matérias também, elas são ministradas em 8 dias. Não tem como, em 45 minutos, 50 minutos, eu dar todo o conteúdo. Mas o Espírito Santo colocou no meu coração uma linha, uma direção de eu trabalhar a submissão à autoridade, pegando como a base fundamental, principal, a família. Eu creio, irmãos, que a família é a maior organização socializadora. Então, podemos entender princípio de submissão à autoridade através da família. Porque eu acredito, irmãos, que a família, no ambiente familiar, é uma escola. E eu quero quebrar qualquer situações que você viveu no ambiente familiar, que talvez não foi bem sucedido, você até não considera como um ambiente de exemplo, algumas coisas que você passou lá, e você trazendo a memória, poderia dizer, pastor, eu não tive nenhum sucesso, nenhum exemplo que eu pudesse aproveitar no ambiente família. Mas eu quero remeter, eu quero levar você ao entendimento da palavra. Mesmo que você tenha vivido num ambiente familiar, que não foi um ambiente de sucesso, em linha com a palavra, mas que você continue acreditando que o ambiente familiar é um ambiente que as pessoas podem mudar. Que as pessoas podem olhar para o que a palavra diz e aplicar no ambiente familiar e as coisas acontecerem. Amém? Então, não é para você ficar condenado, porque a gente vai estar citando algumas coisas aqui, uma situação de ajuste,
outra que, de repente, hoje você pode mudar e acertar sua vida com Deus lá na sua casa, mas tem muitas coisas, irmãos, que já passou. Não tem como voltar, não tem como ir lá e consertar. Já arrebentou tudo, mas no dia que se chama hoje, se depender de você, se submeta à palavra. Se você ouvir alguma coisa nessa noite que você pode aplicar na sua vida hoje, né, que você pode absolver isso para a sua vida, se essa é a oportunidade, faça. Amém? Ainda há tempo. Você está comigo? Aleluia! E eu quero conceituar algumas coisas aqui, antes de eu entrar justamente na base que eu vou estar trabalhando nessa noite, que é o conceito de família, né? Como funciona esse princípio estabelecido por Deus dentro do ambiente de família. E, no decorrer da ministração, eu vou falar também, mostrar na palavra, que não somente no ambiente familiar, mas você pode também entender e perceber que submissão e autoridade também no ambiente lá fora pode acontecer. A Bíblia também traz uma palavra, até mesmo a tratativa de um empregado e um empregador. Você sabia disso? Amém? Ela pode. A Bíblia nos dá a instrução como é a tratativa, como lidar, como saber se relacionar no ambiente onde esse princípio é estabelecido. A Bíblia também nos ajuda a entender que no ambiente igreja também existe isso. Amém? Mas, no tocante ao que a família, visto como uma escola, eu entendendo esse princípio, irmãos, aonde eu estiver envolvido, eu vou ser bem-sucedido. Eu vou ver as coisas funcionarem. Amém? Então, vamos entender o que é autoridade. Autoridade é poder delegado. Amém? Equilíbrio para quem está em posição de autoridade, ou seja, aquele que tem um poder delegado, é uma autoridade, ele tem a responsabilidade ou ele tem o ofício de cumprir uma missão. Então, ele é uma autoridade. E entenda você que a autoridade não é apenas vinculada a uma pessoa que tem, às vezes, uma equipe grande. Possa ser que você não tenha ninguém debaixo de você, mas você é uma autoridade sobre aquilo que você tem responsabilidade. Você pode ser uma autoridade dentro da sua casa, porque você tem pessoas, tem filhos lá ligados a você. Você pode ser uma autoridade lá na sua empresa. Você pode ser uma autoridade aqui na igreja. Você pode ser uma autoridade na esfera política. Amém? Então, é um princípio que foi estabelecido por Deus. Aquele que tem a missão, aquele que é autoridade, que cumpre um princípio de autoridade. Aquele que tem a missão de cumprir algo que foi delegado. Você está comigo, irmãos? Eu posso dar um exemplo aqui de autoridade, uma coisa assim bem simples, né? O pardal de trânsito é uma autoridade. Se você quebrar o princípio de autoridade ali, você vai ter que pagar uns 70 conto, no mínimo, né? E por que as pessoas respeitam aquela autoridade ali? Que não é nem gente, é só um aparelho, mas é uma autoridade. Porque sabe que se ele ultrapassar o limite, ele vai ser penalizado. E a primeira coisa que, às vezes, as pessoas olham para um sinal de trânsito, é ver se tem algum aparelho lá, que tem duas autoridades. Tem um sinalzinho que fica verde, vermelho e amarelo. E tem um outro lá que só faz isso, ó, pique. Só registra. E por que, principalmente no Brasil, as pessoas têm dificuldade de se submeter à autoridade? Porque as pessoas, né, aqui no Brasil, eu não vou falar de outros países, não, vou falar aqui do meu Brasil. Porque no Brasil as pessoas têm dificuldade de obedecer. Irmãos, eu entendo que isso pode atingir até mesmo a cultura. Mas nós que somos salvos, filhos de Deus, podemos ser educados pela palavra. Quantos concordam comigo? Amém, irmãos? Então, o que é? Eu falei aqui da autoridade, que é um poder delegado, aquele que tem a missão de cumprir. Existe uma missão a cumprir. E quando eu falo de autoridade, não é somente ambiente igreja, em várias coisas você pode ser uma autoridade. Irmãos, aquele que tem autoridade, ele está sempre embaixo de uma autoridade. Eu tenho uma função aqui na igreja, eu tenho uma missão no corpo de Cristo. Eu sou uma autoridade que eu assumo a função de governo da igreja, mas eu estou debaixo de autoridade. Não tem como eu exercer autoridade se eu não me submeto à autoridade que está acima de mim. Não tem como
se no ambiente familiar, eu vou entrar com mais detalhe nesse ponto aqui, né, nessa esfera familiar, você vai perceber que o ambiente familiar, quando observa esse princípio, além de trazer benefício na própria raiz da família, no próprio ambiente familiar, vai se estender aonde você colocar o seu pé, a sua mão. Amém? Então, não por mais que não seja muito confortável ouvir, porque vocês vão ouvir muitas coisas hoje, é bom você ouvir. Amém? Então, submissão. O que é submissão? É a junção de duas palavras. O prefixo submissão. Juntando essas duas palavras, forma a palavra que nós conhecemos, submissão. E o que vem a ser submissão? Eu coloquei aqui uma nota, né, para a gente, didaticamente, trazer o esclarecimento. O que significa submissão? Submissão é fazer uma missão que não é sua, e ainda assim ter disposição e alegria. Ou seja, submissão, ele está abaixo de uma missão. Então, entendendo essa definição, fica muito fácil, até para as mulheres, mesmo com toda dificuldade, que quando a mulher se submete ao marido, né, a mulher casada, com certeza ele tem que ter uma missão, e essa missão tem que ser boa. Amém? Submissão ao marido, ou seja, existe uma missão que foi dada ao marido, e a mulher, como apoiadora, como ajudadora, ela vai se submeter a essa missão. E rapidamente a gente para pensar e reflete uma situação. E se o marido não tiver nenhuma missão? Calma. Fique tranquilo, viu? Aleluia! Uma missão onde... o que eu percebo... Irmãos, essa definição já me ajuda a entender muitas coisas. Porque aquele que tem a missão e tem uma pessoa que está a apoiar a missão, isso vai independer da sua vontade. E um problema de muitos crentes, eu quero trazer agora para o ambiente de igreja, é que, às vezes, as pessoas só se submetem quando têm vontade. E eu quero falar de um homem que todos conhecem, que podemos pegar como exemplo para a nossa vida. Sabe quem é esse homem? Jesus Cristo. Vamos lá? Abra comigo, por favor, no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38, diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quem enviou Jesus? O Pai, Deus. De quem era a missão? Era a missão do Pai. Entendemos, mesmo Jesus ele mostra aqui, não significa que ele não tinha vontade de vir aqui e morrer pelos nossos pecados. Mas uma coisa que esse texto ressalta é que não depende da vontade dele de fazer cumprir a missão ou não. Então, ele diz assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mesmo sabendo que a vontade dele era estar aqui, morrer por nós. Mas a vontade daquele que me enviou. E isso é uma lição para a gente. Porque vai ter momentos, irmãos, na nossa vida, que nós não teremos vontade de fazer. Mas não é a minha vontade que vai dizer se eu vou me submeter ou não. Eu estou trazendo para uma linha, irmãos, onde é a verdade, não é bagunça, não. Joga a pedra fora. Eu não estou falando daqueles que não têm missão, uma missão distorcida, totalmente fora, não. Eu estou falando missão. Uma missão. Independe da vontade. E isso, irmãos, é uma lição para nossas vidas. Só essa palavra aqui já quebra tudo. Sim ou não, pessoal? Se submeter não é quando você tem vontade. Agora, pensando em vontade, é possível servir sem vontade? É possível. Você está comigo? Pensa um pouquinho aí que você fez coisa que você não estava com vontade, mas você precisava fazer.
Lembra um dia que você não tinha vontade de trabalhar? Foi trabalhar. Lembra que você não tinha vontade de ir para a igreja? Não veio. É o contrário. Aí você cumpriu a sua vontade. Porque vai depender da forma que você vê a necessidade. O que aquilo vai me... isso aí eu preciso fazer? Porque a pessoa pensa rapidamente. E o problema, irmãos, uma coisa que a gente precisa aprender. O primeiro ponto para aprendermos nessa noite. Cuidado com esse negócio de vontade. Olha para Jesus. Tenha o mesmo sentimento que Cristo Jesus. Olha um texto aqui, não precisa abrir. Eu vou lá para Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e 7. Para fechar essa parte aqui, viu, irmãos? Eu quero entrar aqui no ambiente família como base socializadora para a gente desenvolver esse tema. Diz assim, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Servo tem vontade? Tem vontade. Mas ele é dominado pela vontade dele? Não. Independente de ter vontade ou não ter vontade, ele é servo. Você está comigo? Porque esse negócio de crente, a esperar ter vontade para fazer, para exercer, para se submeter, é perigoso. Eu acho que com essa ministração, esse negócio de servir sem vontade vai acabar. Irmão, você pode me ajudar? Não estou com vontade. Aleluia. Você está comigo? Se você não tiver vontade no trabalho, vai acontecer o quê? Haja construtora. Eu quero pegar agora, vou entrar, ambiente família. Estamos em culto de família, meus irmãos? Culto da família. Efésios capítulo 5, versículo 21. Eu queria que você acompanhasse agora esse texto. E eu vou entrar na parte que mexe muito com as mulheres, mas eu vou ajudar as mulheres casadas aí. Aí no versículo 21 diz assim, ó, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Isso aí é uma ajuda para você. Amém? Aí diz assim, esposas, as casadas, isso aqui não é para qualquer mulher, não, é as casadas, sujeite-se cada uma a seu marido. As mulheres já entortam a boca. Aí lembra lá que o marido dá mole, que o marido não tem missão nenhuma, que o marido isso, e tem dificuldade. E nós entendemos, irmãos, as mulheres, nós entendemos. Só que tem um ponto aqui, mulheres, que talvez você não tenha observado. Esposa, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Eu estava pesquisando algumas versões que dizia assim, ó, como convém no Senhor. Isso significa o quê? Com respaldo na palavra. Se sujeitar ao marido, mas com respaldo na palavra. Agora, é possível, pastor, a pessoa se sujeitar a alguém, a uma pessoa, e não obedecer? É possível. Eu lembro que nas Forças Armadas, quando eu servia, tinha uma frase lá que eu guardo comigo até hoje. Ordem errada não se cumpre. Então, possa ser a patente que for, o nível hierárquico que for, se ele quebrar um princípio estabelecido no regulamento militar, a tropa ou alguém subordinado a ele não vai cumprir. Você está comigo? É possível a mulher deixar de cumprir ordem do marido porque ele está fazendo coisa fora da palavra? É possível. E nunca poderá classificar que aquela mulher não se sujeita ao marido. Sim, ama a sua vida, mas isso não. E às vezes me chama a atenção, irmãos, de coisas que já havia acontecer na igreja. Homens oprimindo a mulher a ponto de impedir de ela vir para a igreja. Tem homens assim. Pastor, o que eu faço? Olha para a palavra. Eu sou maluco de dizer que ela tem que fazer, rapaz.
Abra lá em Efésios capítulo 5, dá uma lida lá. Ela vai ler, lê de novo. Ela lê, é isso aí. Você está comigo? Então, ou seja, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é. Como Cristo é. Irmãs, já começa a apertar aí. Porque às vezes as irmãs ficam incomodadas pelo fato do marido, né, ser o cabeça da casa, né, o chefe da família, mas a Bíblia, ela faz uma comparação, Cristo à igreja. Olha que responsabilidade. E quando a mulher olha isso aqui, rapaz, a responsabilidade é maior dele do que a minha. Não precisa muito não, irmãos. O negócio é tão complicado que, às vezes, a situação fica pior do que o diabo. É melhor você encarar o diabo que você maltratar a sua esposa. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que se eu maltratar a minha esposa, até as minhas orações não são ouvidas. Então é melhor encarar o diabo. Se você expulsa, sai em nome de Jesus e acabou. Agora a mulher não. Não torne a sua mulher amarga. Vai chegar as irmãs também, fica tranquilo, irmão. Irmão, não fica com raiva de mim, não. Não torne a sua mulher amarga. Sendo o vaso mais frágil, não significa que ela é fraca, ela é muito forte e aguenta dor, homem não aguenta dor, digo isso. Mas a fragilidade dela, comparada ao Espírito Santo, que é sensível. Então, cuidado, varão, chefe, sacerdote do lar, profeta, vaso. Pô, embaixo da mesa, quem manda aqui sou eu. É? E você vê Cristo, cara pálida, maltratar a sua igreja? Assim como Cristo trata bem. Quantos aqui ama Cristo? Quantos? Se eu perguntasse quanto eu amo as esposas, quanto amo seus maridos, de repente o número ia ficar meio esquisito. Aleluia. Então, como convém no Senhor, submissão em linha com a palavra, aí é tranquilo, porque tem uma missão. O marido tem uma missão, tem um princípio. Está exercendo, porque existe uma palavra aqui para os maridos. Lá no versículo 25 e 26, maridos, ame cada um a sua esposa. Amém? E voltando aqui à mulher, né, quando tem a missão, a submissão de ajudar aquele que tem a missão, ela precisa se empenhar. Porque tem mulheres que, às vezes, nem se submete e atrapalha também. Cadê os irmãos? Se você não quer se submeter, pelo menos não atrapalha o irmão. Amém? Não leve também para o extremo, porque assim, aí olha assim, mas vem cá, mas ele está cumprindo a missão, ele está fazendo a vontade de Deus, e por que você não se submete? Aí já é um outro extremo. Aí já é um laço. Não distorce. Ordem errada não se cumpre, mas quando a ordem, quando a orientação é certa, é aquilo mesmo. E quando não quer submeter e também atrapalha. É problema. Você está comigo? E aí no versículo 25, maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja e entregou a sua vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com a água por meio da palavra. Olha só que responsabilidade. Você nunca viu Cristo maltratar a igreja, xingar a igreja, bater na igreja. Eu vou olhar, vou ver o próprio exemplo de Cristo e aplicar na minha vida como o sacerdote do lar. Aquele que tem responsabilidade, aquele que zela, aquele que cuida. O mesmo exemplo, se eu tenho dificuldade, como eu vou exercer autoridade dentro da minha casa, os homens? Olha para Cristo. Acabou. Não precisa fazer curso, só olhar para Jesus. Amém, queridos. Amém, irmãos. Amém, irmãs. Se a missão do seu marido não é maltratar, não é vagabundar, não é desrespeitar, tranquilo. Porque tem gente que tem missão, tem homens aí que tem missão de ser vagabundo.
E como é que vai submeter essa missão? Você está comigo? E eu entendo, irmãos, que dentro desse princípio de família, né, e voltando aqui à situação da mulher, a mulher precisa ser investida. Irmãos, é um princípio que funciona. Porque se você olhar para a palavra, irmãos, é muito claro, às vezes se torna fácil. Se você investir na sua esposa, com certeza o saque vai ser de boa qualidade. Princípio da semeadura. Se você investe em terrorismo, vai colher o quê? Bomba. Uma mensagem subliminar aqui. Aí o cara só investe, só terrorismo. E à noite quer flores. Não vai ter bomba. Entenderam os casados? Os casados aí entenderam, né? A mensagem subliminar. Você está comigo? Então, eu vendo esse princípio estabelecido, por que não ver isso com bons olhos e aplicar e entender que isso vai me trazer resultados lá fora? E a Bíblia traz também, tem um trato. Esposo, esposa. Tem um trato na criação dos filhos. Lá, no capítulo 6, versículo 1 e 4, tem uma informação. Submissão e autoridade também no trato com os filhos. É uma palavra aí. Efésios 6:1 diz assim, eu vou ler aqui, não precisa abrir. Filhos, cadê os jovens aqui? Cadê aqui? Bora com papai e mamãe, levanta a mão, vamos lá. Ei, aleluia. Diga assim, eu recebo, diga, eu recebo. Já por antecipação. Obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Amém? Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem. O que é tudo? Vale a pena ou não vale? Sim, né? E terá vida longa na terra. Olha que maravilha. Pais, deixa eu antes falar alguma coisa aqui dos filhos aqui, depois eu vou entrar nos pais, né? Irmãos, é muito triste quando você vê jovem crente que não honra pai e mãe. É muito triste. E nós estamos vivendo numa ideologia esquisita que tem atropelado até a palavra. E tem muitos jovens aí absorvendo isso. Não pode bater, não pode não sei o que, não. E me assusta, às vezes, quando deparamos com pais que têm medo de chamar a atenção dos filhos. Tem medo? Não, pastor, não, ela fica brava. Oxi. Tem que pedir permissão ao filho para mexer no celular dele. Não pode não, invasão de privacidade. Que invasão de privacidade é essa? Me dá o celular aqui, me dá a senha. Pais que não sabem a senha do celular do filho, porque não quer dar. Curso de formação de pai naca e mãe naca. Não, pastor, aí vai no quarto lá, bate na porta, é claro, pode estar trocando de roupa, bate lá. Vou entrar aí. Não pode entrar aqui não, está proibido. O que é isso, rapaz? Oxi. É para chamar a atenção, é para disciplinar. E tem filho aí que responde a mãe, bate boca, xinga a mãe. Que história é essa? Aqui não pode acontecer isso não, hein? Se o pastor souber, vai ter problema comigo. Alô? E tem medo, medo. Não, pastor, não pode falar não, que vai ficar traumatizado. Que história é essa, rapaz? Não, pastor, tem que ir devagar, tem que ser devagarinho. Irmão, não. E aí deixa essas coisas acontecer dentro de casa. Aí quando a família vai fornecer para a sociedade aquele abençoado, vai ser problema lá. Aí vai querer trabalhar na empresa Haja Construtora? E às vezes o jovem dá tanto mole que tem empresário na igreja querendo contratar da oportunidade. Ajudei, né, Igor? Um pouquinho, né?
Se ele souber que você desrespeita o seu pai e a sua mãe, com certeza ele vai desrespeitar o patrão. Tem uma pessoa aqui que é gerente de empresa, aqui de RH. Observe, irmãos. E aqui você tem a oportunidade de ser tratado. Agora, lá fora, ninguém te conhece. Aí, em casa, não pode disciplinar, não pode dizer não, tem que pedir permissão. Que história é essa, irmão? Vai pedir permissão ao filho para corrigir mesmo. Tem permissão, não. Está lá, o filho aprontou, vai lá, leva o caso para o pastor. Não, tem que pedir permissão, minha filha. Não, que permissão o quê? Pode trazer, para a gente tratar. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Vai dando glória de vez em quando, irmão, por favor. Até parece que vai mudar alguma coisa, né? Agora aqui para o pregador ficar mais animado, né? Aleluia. Não pode dar varada, não. Se você reter a vara do seu filho, com certeza lá na frente ele vai experimentar o cacetete. Porque essa coisa ideológica aí fora é hipócrita. Não pode bater, não pode bater, não pode bater, não pode. Aí quando começa a dar mole, desobedecer mesmo, desce o cacetete. E cadê alguém para reclamar? Ninguém reclama. A varinha na perna, uma varinha. Tem outras varas também, me dá o celular aqui, me dá o computador, desliga a televisão, não vai sair. Eu vou fazer isso. Ah, pastor, vai ficar com raiva de mim, e daí? Vai morrer, não. Vai morrer, vai encurtar o tempo dela, se ela continuar caminhando nesse ritmo aí. Porque a palavra é bem clara. Primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe. Tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Será bem sucedido, não é só questão de vida, não, de morte espiritual, que isso pode causar também, quando a pessoa pega um outro caminho, mas pode ser bem sucedido. E ser bem sucedido se estende a outras esferas, que eu vou citar aqui. Porque princípio de autoridade, irmão, na base socializadora que é a família, me ajudará a como me portar em qualquer esfera. Porque o princípio de autoridade não é só no ambiente familiar, é também fora. Exemplo disso, empresa, onde você vai ouvir não, onde você não pode ser movido por vontade. Aí a mamãe e o papai vai lavar a louça. Vai lá, eu não estou com vontade. Não estou te perguntando que tu está com vontade, vai lá lavar a louça. Mas, pastor, vai ficar traumatizado. Vai, continua pensando assim, irmã. Parabéns para você. Vai lavar o banheiro. Ah, não estou com vontade, não. Não te interessa, não perguntei nada. Ih, pastor, mas você é muito duro. Vai, bênção. Vai pensando assim, vai. Aleluia. Cadê os filhos aqui? Vem para você. Vou ajudar vocês agora, vamos aliviar, né? Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Irmãos, tem mãe e pai chato, viu? Tem, chato. Fica perturbando os filhos. Qualquer coisinha, vai ler o Salmo 119 2 vezes. Não faça isso. Usar a Bíblia como castigo, não faça isso, não. Vai lá, tranca no teu quarto, vai ler o Salmo 119 2 vezes. Olha aí quantos versículos tem o Salmo 119. Olha aí na tua Bíblia, se você não conhece. Ah, se você não obedecer, não vai para a igreja, não. Vai, faz isso. Usando as coisas de Deus como castigo. Parabéns, continue fazendo isso. Se você não vai ficar em casa, não vai para a igreja, não. Faz isso. Dê lugar ao diabo. Entregue o seu filho a Satanás. Faça isso. Seja criativa. Quer disciplinar? Tem outras formas de disciplinar. Mas não use as coisas de Deus. Você está comigo? Se for alguma coisa ambiente de igreja, a gente trata aqui com o seu filho, não tem problema, não. Traz para cá. O filho que desobedece pai e mãe, traz aqui que a gente sabe resolver. Vai, Igor. Tranquilo, irmão. Os jovens me amam ainda? Diga amém. Não vai amar para ver pessoal uma coisa. Aleluia.
Filhos de crentes respeitando pai e mãe, isso é um absurdo, né? Então, irmãos, princípios fundamentais para que eu me envolva com as coisas fora do ambiente familiar e seja bem-sucedido, eu preciso guardar, levar a sério isso. E principalmente quando aqueles querem fugir do ambiente onde os limites são estabelecidos, onde há disciplina, aí a pessoa quer abandonar, tomara que eu case logo para sair desse ambiente. Vai sair desse ambiente com essa mentalidade, vai ter problema lá. Porque você vai ser uma autoridade na sua casa, você vai ter filhos. Vai falar para os seus filhos, mamãe não era assim, papai não era assim, mas era pior. Tem que obedecer igual a mamãe, não obedecia nada, a mamãe nem obedecia. Alô? Você está comigo? Diga, Deus é bom. Diga, o diabo não presta. Aleluia. Agora, a Bíblia traz uma palavra também sobre o trato patrão e empregado. Perceba que, na medida que a gente vai desenvolvendo, eu estou saindo do ambiente, no trato, ambiente família, e entrando agora na área patrão e empregado. Muitas coisas que são aprendidas no ambiente familiar vai lhe ajudar a como lidar nesse ambiente aqui. Por isso você está no culto da família. Por isso que a família é um ambiente abençoado. Volto a dizer, talvez você nunca viveu um nível de Deus no ambiente, conforme as Escrituras. Mas você é um multiplicador. Amém? Você entende que, mesmo não ter experimentado isso, o melhor de Deus nesse ambiente familiar, aprendido algumas coisas, passou por situações difíceis, mas entenda que, mesmo, às vezes, com o teu insucesso, a família ainda continua sendo a maior organização socializadora. Amém? E se hoje a sua vida não está alinhada, como a gente está desenvolvendo aqui, saiba que a palavra pode tratar com você. Mesmo que você não tenha recebido instruções preciosas para a sua vida, para você viver o melhor hoje. Mesmo nesse tempo aqui, você também pode aprender alguma coisa da parte do Senhor. E resgatar o que você perdeu lá atrás. Claro que vai ter coisas que já passou, não tem como voltar mais. Mas eu creio em nome de Jesus que a palavra pode ajudar você. E você pode comer o melhor dessa terra, sim. Olha como você era quando chegou aqui, todo arrebentado, vindo com um monte de histórico lá atrás, que gerou você, tornou o que você era hoje. E quando a palavra entrou na nossa vida, nós nos submetendo a ela, submissão, olha a submissão aí, submeter a palavra, que está acima de tudo, a nossa vida foi mudando. Amém? Mas aqueles que têm a oportunidade de estar num ambiente familiar, onde a palavra é pregada, vamos dar crédito a ela. Vamos dar oportunidade para que a palavra conserte, arrume o que está desarrumado lá, que está arrebentado. Dá tempo ainda? Opa, vamos nos submeter. Tem alguma coisa que está, desculpe, fora de ordem? Dá tempo para eu me submeter à palavra e acertar tudo? Permitir que Deus mude as coisas de lugar? Vamos nos submeter. Se você vive com seu marido em casa, igual cão e gato, está aqui congregando, uma brigalhada terrível, dá tempo para acertar? Vamos acertar. Se o camarada não quer nada com a hora do Brasil, não quer nada com Deus, homem, se posicione. Porque a mulher, ela vai entender melhor e vai lhe ajudar quando você assumir a sua posição com Deus. Vamos fazer a nossa parte. Você, filho, que é desobediente, que desrespeita a sua mãe, o seu pai, comece a mudar o seu comportamento. Responder lá, né? E aquela língua afiada para o pai e para a mãe. Abaixa a bola, rapaz. Se hoje tem oportunidade, vamos mudar. E a tratativa do patrão e empregado? Igor vai ficar feliz, né, Igor? Igor, pessoal aí. Quantos aqui tem empresa aqui, tem negócio próprio aqui? Quantos? Ó, uma galerinha boa aí, ó. Olha uma palavrinha para você. Tem uma palavra também para vocês, queridos.
Diz assim, ó, Efésios capítulo 6, versículo 5. Eu vou ler aqui, não precisa abrir. Quanto a vós outros servos, eu vou falar agora para os que são empregados. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. Isso aqui não é puxa-saco, não. E quando você vê alguém obedecendo, respeitando, fulano é puxa-saco. Não, não é puxa-saco, não. A Bíblia orienta assim, com tremor, com temor. Ele é uma autoridade. Na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Como é que você serve a Cristo? Você ama o Senhor? Amém? Você respeita o Senhor? Então, olha para o seu patrão, da mesma forma que você reverencia Cristo, no sentido de você respeitar e considerar. Considere seu chefe. Pastor, mas se ele for ruim, respeita. Amém? Não servindo à vista, como para agradar homens. Aí o patrão está ausente, aí vai, dorme, entra no zap, fica batendo, sai de uma sessão, vai para outra, batendo um papo, faz corpo mole. Ih, ele não está aí não. Ih, pessoal, ó, o gato não está, o rato faz a festa. Olha lá o irmão lá, abençoado lá. Ei. Aí quando o chefe, vem. Oi, chefinho. Tudo em ordem. Trabalhei muito. Nada, rapaz. Na linguagem popular, no meu ambiente de trabalho, esse é chamado escamoso. Morcego. Nocego. Olha lá, cadê os chefes falando aí, ó. E o mais triste disso tudo é que muitas empresas não gostam de contratar crente. Por quê? Pastor, deve ser porque está falando em línguas na hora do trabalho, lendo a Bíblia. No ambiente operacional, não é para ler a Bíblia, não é para trabalhar. Vai ler na hora do almoço. Não vai faltar o trabalho para vir para a igreja. Você está escalado, tem um trabalho para cumprir, vai lá, irmãos, é bênção. Ah, pastor, foi o diabo que me escalou. Não, eu estou trabalho. O diabo está furioso. Por quê, irmão? Porque eu vou trabalhar hoje. Oxi, não, eu estou trabalho. Amém. Ah, não vou trabalhar porque tem reunião de oração. Oxi. E principalmente, patrão não crente, ele vai entender essas coisas. Sabe o que vai acontecer com esse irmão? Ele vai ser Pastor, o diabo me mandou embora. Aquele incircunciso, endemoniado, meu patrão. Não. Alô? Mas, graças a Deus, a igreja aqui do Retiro tem crentes fervorosos que trabalham e cumprem o seu papel. Amém? Aleluia. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Que interessante, né? É possível servir a homens como ao Senhor? Olhar para o patrão-chefe, mesmo que ele seja um camarada que é difícil, mas eu estou servindo, eu vou cumprir a minha responsabilidade, a missão que me foi dada para produzir. Da mesma sorte que eu produzo aqui na igreja, eu vou produzir lá também no meu trabalho. Amém, queridos? Você está comigo? Vamos apertar um pouquinho? Servir como ao Senhor. Aquele que serve ao Senhor não apresenta atestado falso, não mata parente. Fulano, cadê você? Morreu minha tia, a outra semana minha avó, o meu primo, matou a família toda. Mentindo, crente. Aleluia.
Aí vem com o atestado lá falso lá também. Amém? Só chega atrasado. Se ele chega atrasado na igreja, imagina no trabalho. Um comercialzinho. Daqui a pouco tem que trocar essa lâmpada, né, Jaime? Só para relaxar. Tem que trocar, né? Tá piscando, né? Para dar tempo para você respirar um pouquinho. Amém. Aquele que tem dificuldade de submeter pai e mãe, que discute com pai e mãe, vai querer matar o patrão. Aquele que vivia no lar, onde não podia dizer não, quando o patrão fala assim, não, quando o patrão fala assim, ó, preciso que você faça esse trabalho aqui, não é o teu setor, mas preciso que você largue e faça. Diga assim, Deus é bom. O diabo não presta. É muito triste, irmãos, quando a gente vê, não é uma empresa, eu vi várias empresas. Aí está lá, tem empresa que já bota já na ficha, religião. Nem pode mais, né? Mas antes colocava isso, para justamente saber. E crente, contrata não. Crente não gosta de trabalhar. Alô? Diga assim, aqui não, diga aqui não. Aqui não. Aleluia. Está amarrado, né, Igor? Em nome de Jesus. E o empregador? Aleluia. Efésios capítulo 6, versículo 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles quem? Os empregados, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas, independente se ele é patrão, empregado. O Senhor também é dele. Os dois casos. E às vezes, irmãos, graças a Deus nós não temos gente aqui com esse perfil. Tem patrão aqui que na igreja é um santo, uma cara de profeta, mas na empresa é um diabo. Mas na igreja aquela cara de santo, assim, Pai do Senhor, irmão. Aí o empregado olha assim, rapaz, o meu chefe aqui me trata tão bem, mas lá na empresa vira lobisomem. Que coisa, né? O patrão, eu tenho o seguinte pensamento. O patrão ele não tem que ser bonzinho, não, ele tem que ser justo. Irmão, Pai do Senhor, amém, Pai do Senhor. Agora aqui você é meu funcionário. Aí o empregado lá, não, mas eu sou teu pastor, eu sou teu chefe, eu sou teu líder lá na igreja. Lá na igreja, aqui você é meu empregado. Vamos separar as coisas. Amém? Aqui o senhor me entrega um recado, tal, mas o senhor está tão... Irmãos, vamos separar as coisas. Ele não tem que maltratar você. O chefe não tem que maltratar, ele é o chefe. Precisa separar as coisas. E aí, porque é crente da mesma igreja, não tem compromisso, falta. O chefe vai entender, porque somos da mesma igreja. Vai entender, não. Manda você embora, mesmo da mesma igreja. Dá mole só. Maravilha, né, Vanusa? Vanusa também tem uma empresa. Quantos empregados, chefe nós temos aqui, dono de empresa? Vamos lá, tem negócio, levanta a mão, levanta a mão. Aleluia. Amém? Não confunda as coisas. Faça confusão, não. Aqui, glória a Deus, aleluia. Lá na empresa, vamos trabalhar. Vamos produzir. Amém? E não fique chateado com o seu chefe quando ele fala assim, irmão,
Eu sei que tem culto hoje na nossa igreja, mas eu preciso você produzindo aqui. Faça isso. Não confunda. Não embole as coisas. Sabe por quê? Porque ele pode te mandar embora. E é justo isso. E não vem reclamar com o pastor, não. Eu vou falar, ele está certo. Está errado, não. Demorou muito te mandar embora. Quantos estão sendo esticados aqui? Esticados. Bota as pedras no chão, irmão. Fica assim não, fica triste não. Tá triste? Agora, no ambiente de igreja. Ei, dá glória a Deus. Ei, aleluia. Ai, língua. Ai, calabaxé. Olha para o seu irmão e diga assim para o seu irmão, não converse comigo. Fala com ele aí, que eu vou chamar a atenção aqui ao vivo. Estou vendo a gente conversar aqui. Eu faço isso, hein? Aleluia. Vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Ih, rapaz, a hora está me ajudando hoje. Aleluia. Oh, coisa boa. Irmãos, 1 Tessalonicenses 5, 12. Quantos irmãos nós temos aqui? Ó? A palavra aqui é para os irmãos. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os que presidem no Senhor e os admoestam, tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam, vivam em paz uns com os outros. Essa palavra aqui não é apenas para o pastor, mas para líderes de departamento, ou alguém que foi separado, designado para cumprir uma missão dentro da igreja, onde ele tem pessoas que vai o ajudar a cumprir a missão, que vai submeter àquela missão. Essa palavra é para essas pessoas. No sentido de que aqueles que estão na posição de liderados, considere essas pessoas. Pedimos, como diz o texto aqui, que vocês tenham grande apreço os que trabalham entre vocês. Pessoas que trabalham para que isso aconteça. Porque, irmãos, há princípio de autoridade no corpo de Cristo. Amém? Não leva para o lado da carne, irmãos, do pecado, do mundo caído. Um princípio estabelecido, porque aquele que está na posição de autoridade, ele não é mais importante do que o outro irmão. Eu, como posição de autoridade, pastor como governo da igreja, eu não sou mais importante que você. O que difere é que a minha responsabilidade é maior. E a prestação de conta é maior. Só isso, querido. Você está comigo? E eu, como parte dessa missão, ou seja, me submeter nessa missão, eu vou me empenhar para que aquilo que aquele irmão está fazendo, que tem como missão, aconteça. Eu não vou atrapalhar. Eu não vou me tornar peso para aquele irmão. E quantas pessoas na igreja, em vez de submeter e ajudar, se torna pesado. Agora vai esquentar a chapa, viu? Segura aí. Fecha a porta aí, Silvana. Deixa ninguém fugir, não. A nossa participação, eu, como autoridade aqui, estou debaixo de autoridade, porque tem alguém acima de mim. Eu não posso ser pesado para a autoridade que está acima de mim. Porque se for peso, bagunça tudo. E isso precisa se estender de cima para baixo, vai descendo. Aquele que tem responsabilidade pela manutenção não pode sentir o peso. Você não pode. Aquele que está cumprindo a missão, ele não pode perder tempo com os bicos, com os que está com vontade e que não está com vontade. Use submisso, porque tem uma palavra aqui que instrui no sentido de exortar aqueles que têm uma posição contrária à palavra. Isso não é quartel, irmãos. Deixa a palavra entrar, tratar você. Porque as pessoas, às vezes, dentro de uma linha totalmente distorcida e demoníaca, podem enxergar a Bíblia, as coisas de Deus de outro ângulo. Aqui não é quartel.
Pastor Marcelo é o comandante. Não, não tem, irmãos. Somos filhos de Deus. E princípio de autoridade, irmãos, ela está vinculado à organização, não é bagunça. Não tem ninguém responsável. Porque é uma missão, aquele que tem a responsabilidade de zelar, de cuidar, de governar, de instruir, de treinar, está todo mundo no mesmo barco. Porque se arrebentar aqui, todo mundo vai sentir. Então, a primeira lição que a gente precisa entender e aprender, não é por vontade. Esse negócio de vontade é complicado. Irmão, você pode me ajudar ali? Ah, pastor, eu quero ficar ali. Alô? Eu tenho muitos irmãos aqui que se eu perguntar, eu nem pergunto. Está com vontade? Pastor, eu estou aqui por obediência. Está certo? É bênção. Porque somos servos do Senhor, o nosso irmão mais velho nos dá exemplo. E o líder não tem que ter dificuldade. Pastor, eu não consigo resolver isso aqui. Porque ninguém quer. Ninguém quer submeter. Existe aquela coisa de você obedecer e não se submeter? Ou vice-versa? Sim. Eu vou dar um exemplo para você de obedecer e não se submeter. É uma pessoa que só faz quando está com vontade, quando lhe agrada. E aí ele fala assim, não, eu me submeto. Mas quando for entrar na parte onde ele não tem vontade, não quer. Valzinho, me ajuda aí, de vez em quando dá um aleluia, para ver se... Você está comigo? E lá no versículo 14, olha que palavra maravilhosa. Versículo 14 e 15, do mesmo capítulo de 1 Tessalonicenses 5, para você não fugir aí. Exortamo-vos também, irmãos, aqui, admoesteis os insubmissos. Vou repetir. Exortamo-vos também, irmãos, aqui, admoesteis os insubmissos. Tem algum problema você admoestar? Pastor, o que é admoestar? Eu vou falar para você o que significa a palavra admoestar. Aconselhar alguém quanto à sua maneira de proceder, para que a corrija de alguma forma, advertir, avisar, prevenir. Aí está o insubmisso lá, meu irmão. Toma jeito. O que você está fazendo está errado. O seu corpo mole, porque o corpo mole também fala. Às vezes nós fingimos até que não está vendo a cara feia, mas a misericórdia às vezes é grande, que a gente chama até o cara feia. A sua cara não está boa. Quantos estão aprendendo aqui? Quantos? Se ele é insubmisso dentro da casa dele, aqui na igreja, cedo ou tarde vai se manifestar. E aí, quando você fala não, é uma dificuldade terrível. Irmão, olha, eu não gostaria que fizesse isso. E não sei o quê, 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 irmão, já falei, não sei o quê, 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 para no final falar assim, não. Se você tem dificuldade de ouvir não, aqui na igreja você também terá dificuldades. Se você conseguir arrancar um sim, glória a Deus, aleluia. Mas já venha com um não na manga. O não você já tem. Se ele disser que não, amém. E nem sempre você vai ter as respostas. Por que não? Porque tem gente assim, não, mas eu quero saber, 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 eu quero saber. Tem crente que faz isso. E eu gosto de tratar crente assim. Gosto muito. Você está comigo? Você está aprendendo alguma coisa? Por favor, fala alguma coisa aí. Está aprendendo?
admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados. Olha só que bênção, irmãos. Desanimado, vai lá, irmão, você que é líder, você está na posição de autoridade, vai lá. Está desanimado, vai lá. Puxa ele, não mata ele não, não pega um pedaço de pau, dá na cabeça dele não. Puxa ele, traz para perto. Ampareis os fracos, sejais longo ânimo para com todos. Evitai que alguém retribua ao trem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Não se trata aqui de vingança, de querer arrancar a cabeça do... Não, irmãos, é tratar. Eu, quando disciplino meus filhos, não faço isso com prazer, não. É porque eu sei que a disciplina funciona, é importante. Isso em todas as esferas. Se numa empresa lá, a pessoa está repetindo a mesma coisa, ó, fulano, não faça isso, aí o cara vai, faz de novo. Ciclano, já falei com você, o cara faz de novo. Aí toma uma advertência. Qual é o propósito daquela advertência? É tratar o cara, corrigir. Aí o cara continua. Segunda advertência, terceira e rua. Deus não manda para a rua, não, mas Ele pode levantar outro no seu lugar. É forte, Brasil, ou não é? Continua na insubmissão só. O que vai acontecer com você? Igual Saul. Acabou. O Senhor se arrependeu de ter levantado você como rei. Rapaz, ouvir isso do Senhor é um negócio complicado. Enquanto está num ambiente como esse aqui, onde você está tendo oportunidade, não deixe sair desse ambiente para aquele ambiente ali. Onde ele vai falar assim, não. Quero isso não, irmãos. Amém? E quando a minha liderança trata comigo, por mais seja desconfortante isso, mas eu sei que é para o meu bem. Eu amo a sua vida, viu, meu irmão? Amém? Graças a Deus, aleluia. A insubmissão enfraquece e desanima. Não deixa o líder desanimar de você. Deixar de corrigir você. Desanimou. Pastor, já nem... Ih, pastor, nem falo mais nada, não. Não estou contando mais com ele, não. Eita, Jesus. É sério ou não é sério? Né, André? Só o André falou que é sério. Amém, irmãos? Complicado, né? Submissão à autoridade, independente. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias, né? Independente de ser parente, né? Uma pessoa que tem dificuldade de submeter, ele tem sérios problemas em situações de relacionamento. Não é? Suponhamos que alguém aí, que você brincou aí, tomou guaraná junto, sorvete, foi levantado como líder, chegou amanhã, como é que você se sente? E é bom a gente se sondar, né? Aí fica incomodado, né? Rapaz, fulano agora é minha líder, né? Puxa vida. Pô, eu cheguei antes dela, ela já é minha líder. Oxi. Já pensou se seu filho for levantado pastor da igreja que você serve? E aí, vai chamar ele de pastor ou de filho? Ah, meu filho, tem que me respeitar. Aqui é pastor. Vou falar uma coisa aqui. Não, vou falar não, que pode estar gravado. Não, está gravado. Está gravando. A gente tem que vigiar. Jesus passou por isso, sabia? Aqui, vamos lá. Aqui, ó. Marcos capítulo 6, versículo 1. Vou ler aqui, não precisa abrir, tá? Só me acompanhar aqui, bonitinho. Marcos 6, 1 diz assim, ó, tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga a muitos. Ouvindo, se maravilharam, dizendo, de onde vem estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem
tais maravilhas por suas mãos. Não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam dele. E lá no versículo 4 e 5, diz assim, ó, Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Sabe qual é a dificuldade dele? Porque Jesus era um ambiente familiar, vivia ali, o carpinteiro fazia cadeira, fazia mesa, e estava pregando, e estava operando milagres. E tem muita gente que tem dificuldade de se submeter por causa disso, do relacionamento. Ah, porque é mais novo, eu tenho idade para ser a sua mãe, seu pai, eu tenho que me submeter? Tem sim. Ah, mas o fulano estava ali, o nariz cheio de meleca ali fora, é líder aqui? É. Tem sim. Ah, o fulano chegou amanhã aqui, eu conheço mais a palavra que ele, agora é meu líder? Tem sim. Ah, mas é uma mulher, eu sou homem, não sei o quê. Tem sim. Ah, mas é a irmã Doquinha que dava trabalho? Tem sim. Submissão à autoridade é isso. Ah, mas fulano não conhece, não tem nem rema. Nem passou pelo rema, eu pós-graduado no rema. Fiz o curso de divindade. Eu poderia fazer melhor que ele. Eita, Jesus. Olha o diabo aí. Se eu fosse, eu faria melhor. O pastor não me viu, olha lá. Olha aí. Falando besteira. Eita, Jesus. Faço não, irmão. Aí fecha o coração, aí começa a surgir ídolos ministros. Ah, se for fulano, eu vou ouvir. Se for, sabe nada. Amém. Por que eu vim para o culto hoje? Misericórdia. Diga assim, é o diabo, diga. Está prestando serviço para Satanás. Você vê que o negócio é sério, não é? Amém, pessoal? Você está aprendendo nessa noite? Valorize os seus ministros, os seus líderes, viu? Não falte a programação. Tem uma programação aqui. Aí vai lá o ministro, o ídolo, lá na igreja X. Aí, pastor, eu queria ver tanto o meu ídolo ministro. E falta a programação da sua igreja para ver o ídolo. Faço não, irmão. Tem gente que compartilha mais ministrações de gente de fora do que da igreja. Faço não. Vou puxar a tua orelha. E às vezes eu acho interessante que às vezes um fala assim, pastor, ouvi uma palavra, rapaz, falou muito comigo. Semana passada foi falado isso aqui, irmão. Você estava onde? Onde você estava, irmão? Eu estava, pastor. Você foi arrebatado? Estava no corpo, não sei se fora do corpo. Só o Senhor que sabe. Faço não. Por que eu não vim no culto de manhã? Foi a mesma palavra. Você está comigo? Quem é que vai ministrar hoje? Não sei. Graças a Deus, ninguém liga para mim perguntando. Não faço isso. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, particular meu. Eu creio que é o correto. Eu recebo muito desses ministros aqui da igreja. Eu não sou um pastor que vem para cá só para pregar. Eu sento ali e me alimento da palavra ali, sentadinho, bonitinho. Você está comigo? Eu honro os meus ministros aqui. Palavras que eles ministram aqui que eu recebo.
E se ficar com essa mentalidade, vai ter coisas que Deus vai comunicar um outro ministro que você fecha os olhos. Faço não, irmãos. O Espírito Santo, ele é sensível, e essas coisas ele pega. Faço não. Honre as coisas de Deus. Honre as pessoas que foram levantadas. É um líder lá, pode ser uma criança. O líder lá tem 16 anos. Qual o problema? É a sua liderança. É muito ruim quando você vê um comportamento. Quando é o pastor, vem pastor, bota a cadeira. Aí quando é o irmão, o irmão ali, é o irmão. Faço não. Deus está vendo. Amém? O líder não tem que tocar terror, não tem que oprimir as pessoas. Não precisa fazer isso, não. Irmão, você pode me ajudar? Pastor, não estou afim, não. Amém. Vou chamar outra pessoa. Você está comigo? O papel do líder não é vingar de ninguém, como o próprio texto diz, né? Não é para vingar, não é para ameaçar as pessoas. Não, não precisa, não. Não confunda perfil. Eu tenho um estilo, irmãos, que às vezes alguns até confundem, né? Pastor é bravo, pastor é ignorante. Irmãos, eu sou assim mesmo, mas que o Senhor mandou ficar, por isso que eu vim para cá. É porque é eu mesmo. Eu falei, Senhor, é você mesmo. Eu acho interessante na conferência de ministros. A Kátia é testemunha disso. Toda a conferência de ministros sempre tem assunto de submissão à autoridade. Por quê, será? Porque na região sudeste muita gente tem dificuldade em submeter. É ou não é? E a pancada desce. Sabe por quê, irmãos? Porque o especialista em rebelião e desobediência é o diabo. E esse assunto é tão delicado que rebelião é uma situação tão grave que uma parte grande de anjos caíram. 1/3 ou 2/3? Eu sempre confundo. 1/3 dos anjos é um negócio sério. Se lá em cima aconteceu isso, imagine na igreja. Então, exortar os insubmissos é bíblico. Tem um líder lá fazendo corpo mole, irmãozinho, fica sentadinho aí. Irmãozinho, a partir de hoje, procura alguma outra coisa para fazer. O departamento não dá mais. Isso é falta de amor. Não, irmãos. Isso é para quebrar a corrente de Satanás. Porque rebelião pode fechar a igreja. Começa devagarinho. Rapaz, eu sou pastor de ovelha. A gente puxa, se berrar é bode. Corrige. Líder, presta atenção. Se berrar é bode. Alô? Você está comigo? E aí, estamos falando de submissão à autoridade. A palavra precisa ser submetida. Olha em Tiago, capítulo 1, versículo 21, vou ler aqui. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Porque essas coisas acontecem na alma. Então, recebe essa palavra, irmãos, que é poderosa para salvar a vossa alma. Se você está deixando essas coisas acontecer, entrar dentro de você, deixa a palavra tratar, irmão. Começa lá na sua casa. Porque se você alinhar isso lá, todas as áreas que estamos ligados, vai acontecer, vai se ajustar. Começa. Não adianta você fazer cara de bonzinho aqui, mas lá dentro da sua casa, que é a primeira igreja, deixa a desejar. Porque cara de santo, de crente aqui, todo mundo sabe fazer. Olha para o seu irmão, olha para a cadeira aí. Olha a cara de crente, olha aí. É isso aí, irmão, mesmo com máscara.
se submeter à palavra, ver a palavra, vou começar a terminar aqui, olhar a palavra como principal, primazia, importante. Eu falei algo de manhã aqui, que o pessoal ficou com aquela cara assim, mas é para aprender mesmo. Eu vi de um tempo onde, muito tempo isso, né? Quando se lia a palavra, não tinha esse negócio de andar por aí, não. Vamos ler a palavra, todo mundo lá. O pastor botava um diácono na porta, ninguém pode sair. O irmão ameaçava, senta, volta. Está lendo a palavra, irmão. Reverência. Amém? Reverenciar a palavra. Está aqui o pastor pregando e conversando lá atrás. Reverência. Amém? Esse negócio de todo aquele no banheiro. Xixi, xixi, xixi. Eu sei que tem gente que tem situações que precisa estar. A gente conhece. Pastor, não precisa falar não, irmão. Eu sei que precisa. Tem que ir ao banheiro mesmo. Mas tem gente que vai só para... tá chato. Vai lá beber água, não está nem com sede. O Espírito mostra, sabe disso? Toda hora quer fazer xixi, o banheiro. Fica aqui, irmão. Aí vai no cinema ver lá, e o vento levou 3 horas de filme, fica lá sentadinho. Não tem xixi, não tem nada. Aí na igreja... Eu sei que tem gente que se movimenta, precisa se movimentar, existe uma parte operacional acontecendo na igreja. E não são essas pessoas, não, irmão. Tem gente que precisa sair, está envolvido com alguma coisa, cantina, tem que organizar, ver alguma coisa. Não é essas pessoas, não. Mas estou falando de gente que pode estar aqui, ouvir a palavra. Então, prestar atenção, irmãos. Aí está o WhatsApp lá. E aí, irmão, como é que foi o culto? Foi uma benção, rapaz, foi uma benção. Qual foi a palavra? Foi uma benção, não sei, não lembro, mas foi uma benção. Não faço não, irmão. Você quer ouvir mais sobre isso? Lá no Rema. Se você está com essa cara aqui só com 50 minutos, e no Rema são 8 dias. É ou não é? Dependendo do professor, meu Deus do céu. Já vi gente sair chorando. Pedindo perdão até para barata. Irmãos, eu amo o Rema. Se você não fez o Rema, faça o Rema, meu irmão. Você vai sair dali lixado. Fininho assim, ó. Tudo... Eis-me aqui, irmão. E a gente sabe que tem gente que precisa fazer o Rema de novo. Pastor Bud falava isso. Irmão, você precisa fazer Rema de novo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.